Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, nação tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora. Ontem, Bahia deu vexame na Fonte Nova perante mais de 20 mil torcedores e não está tudo bem. Não está tudo bem. Não é inadmissível o Bahia, esse Bahia, perder para o time da Jacuipense. Ah, Tom, mas o Bahia entrou com time em reserva. Velho, não é aceitável esse time do Bahia perder para o Jacuipense. A gente tá falando de Cauli, a gente tá falando de William José, a gente tá falando de Acevedo, de Rodrigo Nestor, de Michel Araújo. Jogadores acostumados a jogar Série A de Campeonato Brasileiro, a jogar Série A de Campeonato Espanhol. Pegue a folha salarial desse time do Bahia que entrou em campo ontem e faça a medição com a folha salarial do time da Jacuipense. É totalmente desproporcional. Pega a estrutura de trabalho da Jacuipense e a estrutura de trabalho desses jogadores do Bahia. Não tem comparação, desculpa, não tem comparação. Não é aceitável. Inclusive, ontem no Sport TV, um dos jornalistas do Sport TV, um dos comentaristas, ele falou sobre isso, eu vou colocar aqui para vocês também. O próprio Rogério Ceni na coletiva, ele deu bem a entender de que esse elenco do Bahia, esse time está sendo montado para isso, para disputar duas competições. E esses reservas do Bahia, eles seriam titulares em vários times aqui no Brasil, em muitos times no Brasil. Não é aceitável, não pode ser normalizado o Bahia tomar essa virada que tomou dentro da Fonte Nova contra o time da Jacuipense. E a gente vai falar sobre tudo isso. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. Se você é Bahia, se você gosta desse conteúdo, já chega aqui do lado. Deixa o like no vídeo, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante. Vai propagar o nome do nosso Bahia, o nome do nosso canal para todos os tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor, para você, torcedora tricolinda. Eu quero começar de cara colocando aqui o Rogério Ceni para falar sobre o jogo de ontem e é onde ele fala que montou o elenco para isso. Esse elenco foi montado para jogar mais de uma competição. E a resposta que foi dada ontem contra o time da Jacuipense foi péssima, foi pífia, foi ridícula. E isso não pode ser normalizado. Não pode ser normalizado. Ah, Tom, mas é campeonato baiano, não importa. É o Bahia. É a camisa do Bahia. E o Bahia não pode ser ridicularizado dentro da Fonte Nova pelo time da Jacuipense. Bora ouvir o que o Rogério Ceni falou aqui. Sobre a parte de campo, acho que a minha resposta anterior encaixa muito. Sobre a parte fora dela, é que se você não se mantiver concentrado, com seriedade, se você não se mantiver focado, independente do campeonato, as coisas podem acontecer de maneira que a gente não espera. Então, assim, é uma semifinal de campeonato baiano, era obrigação nossa vencer o jogo hoje, continua sendo obrigação nossa estar nessa final, e nós temos que fazer por onde. Mas às vezes o poder de concentração baixa um pouco, o estádio tinha 50 mil, hoje tinha 20 mil, o jogador às vezes não, né, pensa, puxa, é um campeonato. Então assim, nós temos que concentrar, chegar lá no ponto mais alto não é difícil, mas não é impossível. O máximo de tempo que você se mantém lá, isso é o que mostra um grande time. Então nós temos que, apesar dessa derrota, é nossa responsabilidade, mas nós ainda temos tempo, temos mais 90 minutos para reverter esse resultado. Mas eu acho que o principal está aqui, no poder de concentração, de treinar da mesma maneira, de executar da mesma maneira. Vamos para esse jogo no Uruguai, quinta-feira, pensando no que nós necessitamos para quinta, e vamos ter tempo para voltar, apesar do espaço curto entre quinta e domingo, mas nós montamos um elenco que era para ter dois times para jogar duas competições, especialmente intercaladas como o Campeonato Baiano e Copa Libertadores. Isso. Então é nossa responsabilidade e nós temos que dar conta do recado, nós temos que se virar para colocar o Bahia na final do Campeonato Baiano. É isso aí, Rogério Ceni. Você está começando a entender como é que as coisas funcionam para a torcida do Bahia, tá? O torcedor do Bahia, ele pode até um ou outro, falar assim, Campeonato Baiano, velho. Bahia estava jogando na Fonte Nova, dentro da Fonte Nova, perante seu torcedor. Isso não pode ser normalizado. Ah, Tom, mas é o time reserva do Bahia. Pronto, bora olhar aqui o time reserva do Bahia?
Bora olhar o time reserva do Bahia? Danilo, Santiares, seleção colombiana. Aqui eu vou colocar a parte. David Duarte e Rezende. É isso aqui, é o único adendo que eu faço com relação a Rogério Ceni. Iago Burduque, Acevedo, Eric, Rodrigo Nestor, Cauli, Michel Araújo e William José. Você quer dizer a mim que tirando David Duarte e Rezende, esses outros jogadores aqui, o William José, Espanha, Michel Araújo, Rodrigo Nestor, São Paulo, primeira divisão, Cauli, todo mundo já sabe, Eric, Atlético Paranaense, Acevedo aqui também no Bahia. Você quer dizer a mim que esse time tem que... não tem desculpa. Não tem desculpa para esse time não ter vencido ontem aqui na Fonte Nova. E quase que ainda tomava o terceiro gol, quase que era 3-1. O elenco do Bahia, ele foi montado para isso. Para quando precisar rodar os jogadores, quando precisar dar um descanso para os titulares, esses jogadores aí, eles têm que dar uma resposta dentro de campo. Eles têm que dar conta do que vai precisar fazer dentro de campo. E tem qualidade para isso. Tem qualidade para isso, sim. Tem qualidade para isso. Esses jogadores precisam dar mais. Ontem eles não deram o suficiente para poder vencer o time da Jacuipense, que não é das equipes mais fortes do Brasil. Muito pelo contrário. E eu tô falando isso agora visando lá na frente. Porque lá na frente a gente vai jogar Copa Libertadores fase de grupos, com fé em Deus. Com fé em Deus a gente passar do Boston River. A gente vai disputar a terceira fase da Copa do Brasil, que já são times mais cascudos. A gente vai disputar Campeonato Brasileiro, não precisa nem falar. Fase final ainda de uma Copa do Nordeste. Então lá na frente vai precisar rodar o elenco. E esses jogadores vão ter que dar conta. Então é melhor que a gente aperte a corda agora, chame a atenção agora, para lá na frente a gente não ficar lamentando e falando, eu deveria ter feito isso. Não, bora começar a cobrar agora. Esse time que entrou em campo ontem contra a Jacuipense tem condições sim de fazer mais. Tem condições de fazer mais. Inclusive, o próprio jornalista do Sport TV, que eu vou colocar para vocês aqui agora, ele fala sobre isso. Ele disse que o Bahia tinha obrigação, mesmo com o time reserva, de ter vencido. Bora ouvir. Estamos de volta com troca de passes com mais gols pelos estaduais. No Cearense não vai dar para mostrar porque foi 0-0. Fortaleza e Ferroviário. Já no Campeonato Baiano, o resultado é surpreendente. Mas foi o time reserva do Bahia que perdeu para Jacuipense de virada na Fonte Nova. Tem jogo Libertadores. É o que o futebol ele traz. Surpresas podem acontecer. Não tem dessa. E outra, o time reserva, o Bahia tinha que pôr. Se você não vai com força máxima, você se arrisca, né? O Bahia saiu na frente e levou a virada. Com todo respeito à Jacuipense, o Bahia não pode perder para o Jacuipense dentro de casa. Nem com o time reserva? Nem com o time reserva, porque o time reserva do Bahia é muito bom também. É um elenco muito bom, foi preparado para isso, para esse tipo de situação. Rogério Ceni fez aquilo que costuma acontecer, né? Na hora da dificuldade entraram Kaique, Eric Pulga, Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Lúcio Rodrigues. Para tentar desfazer o mal feito, mas não conseguiram. Ser inferior realmente em casa com esses jogadores ainda, que muitos que entraram, eles podem ser titulares também, né? Saiu em desvantagem nas semifinais e na quinta-feira enfrenta o Boston River do Uruguai em Montevidéu pela Libertadores. Aí, galera, para vocês, concordo 100% com o que o jornalista falou, o comentarista, eu esqueci o nome dele, estava aqui anotado em algum lugar, perdi. Quem lembrar, por favor, coloca nos comentários aí. Velho, com todo respeito, o Bahia não pode perder para Jacuipense aqui dentro, ainda mais com esse tipo de elenco. Se fosse com os reservas do ano passado, já não poderia. Imagine os reservas desse ano, que são todos jogadores da Série A de Campeonato Brasileiro. O Bahia tem um banco de reserva de Série A. Compare os elencos de Bahia e de Jacuipense, compare os gastos, os salários, a folha salarial do reserva do Bahia com o titular do Jacuipense. Não existe. A gente tem que já começar a cobrar de agora para lá na frente, quando tiver os jogos principais, esses caras não entrarem também dispersos como entraram ontem, perdendo gols como perderam, e a gente ficar lamentando no final, tá bom? É isso, nação. Vou finalizar por aqui. Tamo junto. Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fui. Você é